Bom dia, Carlos Tramujas, aqui da Bonsai do Campo, e nós estamos aqui para darmos continuidade com o nosso trabalho. Esse já é o terceiro vídeo da série, e que vocês puderam acompanhar o desenvolvimento do trabalho com uma planta bruta, com um pré-bonsai bonito aqui de juníperos. Então, fiquem com a gente. Como vocês podem ver, a cauda sulfocálcica aqui já fez o seu efeito. Vocês podem ver que os jeans aqui já estão bem esbranquiçados, né? Isso não quer dizer que esta aqui seja a melhor coloração para que a gente possa manter aí nos nossos jeans, né? A cor que a gente considera ideal ela é um pouquinho mais acinzentada, um cinza clarinho. Então, muitas vezes você passa a cauda e o fato de ficar depois na bancada, aí uns dias de chuva ou com a própria rega, ela vai assumindo uma cor que é um pouco mais a desejável aí para que simule essa coloração que a gente vê lá na montanha. Porque lá em cima, os juníperos que estão lá, para aquelas pessoas que já tiveram oportunidade de ver isso, observarem o efeito que causa as intempéries, que é uma chuva de granizo forte, ou é o vento com areia, ou é a falta de água, a madeira vai ressecando e vai ficando com uma coloração realmente esbranquiçada. Então, dentro disso, o que a gente busca é a naturalidade, né? Fazer esses trabalhos, como eu já falei, eu repito aqui, é possível você fazer a intervenção de diversas formas, desde que você não perca a naturalidade. Na sequência do trabalho, nós temos que fazer o quê? Preparar esses galhos para que a gente consiga colocá-los na posição. Só que a maioria deles, são galhos que eu tenho essa condição aqui, são galhos que estão muito longos, né? E isso aqui é característica de plantas que cresceram com uma copa fechada, sem a entrada de luz, a entrada de sol, e, portanto, os brotos acabam saindo só nas extremidades. Nós precisaremos contar com esses galhos aqui para realizarmos o nosso trabalho. Então, teremos que dobrá-los de tal forma que essa massa verde aqui se aproxime mais do tronco para que consigamos fazer aí o nosso desenho. Outro galho, bem nessa situação, tá vendo? Galhos longos, mas nós vamos montar o nosso juníperos com esse material, né? No futuro, podemos trocar alguns galhos, fazer uns enxertos, mas a programação nossa é a execução desse trabalho a partir daquela muda que iniciamos no começo dessa série. Pois muito bem, para que possamos dobrar esses galhos aqui, precisamos protegê-los para que não corramos o risco de termos rachaduras aqui. A gente não pode pensar em perder um galho desse, até porque já são poucos, né? E nós vamos precisar da grande maioria deles aqui para que possamos fazer o nosso desenho. Para que a gente possa proteger esse galho, usamos normalmente a ráfia, né? Para quem não conhece, a ráfia é essa palha aqui, tá vendo? É uma palha que se usa aí para artesanato. Muitas vezes você encontra isso aqui até em casa de umbanda. E você faz uns massinhos aqui como esses, só que ele fica embebido em água para absorver a água. Após isso, você amarra aqui com muita força essa ráfia ao longo do galho, dando voltas aqui consecutivas, e depois disso é que nós vamos passar o arame. Isso aqui dá uma resistência muito boa ao galho. Nós não iremos utilizar ráfia hoje, até porque eu tenho muito pouco, não vai dar para passar em tudo aqui. Mas a ráfia é isso aqui, é essa palha, conhecida também como palha da Bahia ou palha de artesanato, para se fazer aquelas pulseiras. Nós o que usamos também é essa fita de autofusão. É como se fosse uma fita isolante, né,
para você trabalhar aí com cabeamento elétrico. Ela tem um papel protetor que você retira. Pronto, tá vendo? Você retira esse papel e a partir disso você vai enrolando e esticando essa cinta. Nós começamos a passar a nossa fita sempre aqui da base, né, do tronco. E algumas vezes nós damos a volta até ao redor do tronco. Neste caso aqui eu não vou precisar. Vou calçar num toquinho de galho que eu tenho aqui em cima. E aí nós vamos passando a fita e esticando bem. Essa fita ajuda a que você consiga fazer as dobraduras sem que se rompam as fibras internas. Assim, por experiência, a gente percebe que em plantas onde essa fita de fusão ficou por mais de um ano até, que não se teve alterações aparentes e significativas nos galhos. Quer dizer, a planta continuou trabalhando bem. Deixa eu passar aqui nesta ponteira aqui, que aqui nós vamos ter que dobrar bem também. Podem ver que aqui eu já tenho um galho aqui que está isolado. A partir do momento em que tenhamos a fita enrolada no galho, você consegue perceber que a resistência já aumenta. Então nós vamos passar um arame grosso neste galho para poder dobrá-lo, né, na posição mais conveniente aqui do desenho. Mas primeiro, para isso, nós precisamos preparar todos os galhos mais longos que a gente precise fazer essas dobraduras. Claro, se é um galho curto, com uma boa ramificação na extremidade, não é necessário passar essa fita. Neste caso aqui, só porque vai ter que dobrar muito. Vamos ter que passar uma volta ou até duas de arame mais grosso aqui, para que a gente consiga dobrá-lo e colocá-lo na posição mais adequada. Para finalizar, nós vamos passar nesse último galho aqui, que é um galho para nós muito importante e que ele vai fazer parte da nossa copa. Possivelmente nós vamos girá-lo aqui para esse lado ou para esse. Então nós vamos passar dessa forma aqui, ó. Passamos por aqui por trás, aqui, ó. Pronto. Vocês vão ver aí posteriormente que nós devemos sempre ter em mente para onde é que nós vamos movimentar o nosso galho e o lado que nós vamos fazer a torção, para que esse arame aperte ou afrouxe à medida em que nós vamos fazendo um movimento. Pois muito bem. No caso aqui da cinta de autofusão, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque ela acaba fundindo aqui essa borracha, né? E então tanto faz o lado que você passe, se você está enrolando para a esquerda ou para a direita, independe do sentido que você vai torcer o galho. Pronto. Já temos aqui mais um galho preparado. E eu quero só mostrar um detalhe aqui para vocês. Né? Tem galhos como esses aqui, que são galhos mais finos, que vocês podem ver que foi posto só aqui no início do galho. É porque aqui eu já tinha um galho com um começo de rompimento aqui, bem na base. E isso provavelmente devido à manipulação, né? Galhos finos assim, quando você manipula muito a árvore para fazer o DIN, você empurra e mexe, então às vezes ele se fragiliza. A cinta serve também para você poder corrigir às vezes e se prevenir
de possíveis rupturas em galhos até mais finos, como esse aqui. Bom, aqui nós já temos aí os principais galhos aqui, já estão preparados, né, para que possamos fazer a nossa aramação. Então, assim, é importante termos já bem claro, né, os galhos que nós vamos utilizar, para onde é que mais ou menos nós já vamos posicioná-los. E agora vamos iniciar a colocação do arame. Lembrando sempre que os arames devem ser colocados na ordem sempre do mais grosso para o mais fino, e nunca ao contrário. Em galhos mais grossos, como esse aqui, apenas com galhos mais finos na ponta, e não só nesse caso, mas em todos no geral, primeiro entramos com um arame mais grosso. Grosso o suficiente para que possamos fazer aqui um pequeno movimento, né, para um lado ou para o outro, e posteriormente entramos com os mais finos para poder aramar os galhos secundários aí. Hoje, a expressão que se utiliza para isso, aqui no Brasil, o pessoal tem utilizado a expressão aramagem, mas isso para mim, que já cresci com outro tipo de expressão, é aramação. Então eu vou fazer a aramação da árvore. Eu falo assim, né? Mas me parece que o correto é a aramagem. Bom, no fundo, tanto faz, né, gente? O importante é que você tente aramar da forma mais correta possível, e isso nós vamos começar a partir de agora. Começamos aramando este galho, né, do lado de cá, e é importante lembrar sempre que o arame, para que seja funcional mais do que tudo, ele tem que ter um bom apoio, né? Então, como a frente da árvore é esta aqui, eu usei um arame mais grosso para que pudéssemos passar neste galho aqui. Eu dei uma volta com ele aqui por trás, ó, do tronco, uma volta apenas é o suficiente para que a gente possa calçá-lo. E então, eu continuo utilizando neste outro galho aqui. Ó. Deixa eu colocá-lo aqui na posição. Aqui. Ó. Então, dessa forma, o arame nós vamos colocando aí sempre aos pares, né? Para firmarmos aí dois galhos, ou aonde seja possível. O que nós não podemos é ficar com um arame sem suporte, sem o calço, para que a gente possa fazer a movimentação. Essa é o principal detalhe aí da colocação do arame. Seguimos aqui, ó, com a nossa aramação, já caminhou um pouco. Dessa forma, nós vamos subindo aqui em direção ao ápice, né? A colocação do arame, para que você tenha uma noção melhor aí do trabalho, da forma que você vai dar na sua planta, é importante que você vá colocando sempre de baixo para cima, né? Tem algumas situações aqui, alguns patamares aqui já começaram a ser feitos. Aqui acreditamos que seja aqui o primeiro galhinho de frente. E este galho vai ser um galho bom, ó. Eu já deixei ele meio posicionado aqui, é o que a gente chama de meio caminho, né, para mim ver o tamanho dele, se ele vai ser tão comprido quanto está aqui. Eu tenho um galho aqui mais baixo, talvez eu até deixe esse galho, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ó, temos aqui o galho já posicionado, esse que vai ser bem tracionado, né? Aqui alguns galhos de fundo, e assim nós vamos indo em direção ao ápice, tá vendo? Vamos colocando os galhos aí mais na posição. Eu agora, mais do que nunca, já começo a perceber o desenho da árvore, né? E isso é muito importante, né? Muitas vezes, e não pense que o mestre ali, o cara que está fazendo uma demonstração, um trabalho, que ele não tem momento de insegurança, né?
é assim, quando você não tiver mais esse momento de insegurança, você pode questionar o seu posicionamento na arte, em qualquer arte, porque é essa insegurança, esse pensamento, esse questionamento que você tem é que faz que você evolua, que você cresça dentro de qualquer arte. Então, seguimos em frente, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu dar um giro aqui, ó. Aos poucos estamos horizontalizando aqui os galhos. Ó. E agora eu vou botar um arame nesse galho aqui, ó. Deixa eu virar ele um pouquinho mais aqui. Aí, tá vendo? Vocês podem ver, antes disso, vocês podem ver essa aqui é a parte traseira do tronco, que apesar de termos esses arames aqui nessa situação, é uma estratégia aí para a gente poder calçar os arames, né, em galhos diferentes, ó. Deixa eu mostrar a parte da frente. Sem que para isso ó, tenhamos que passar arames aqui na parte frontal. Por isso que é importante também nós termos uma noção boa, pensando na questão da colocação do arame e da própria estética que a árvore vai ficar. Melhor assim do que com vários arames passados aqui em volta do tronco. Assim a gente faz um trabalho aqui mais limpo um pouco, né? E este galho aqui, ó, que ele tem a sua flexibilidade, ele já está preparado. Um galho como esse aqui, por exemplo, eu vou calçar esse arame, porque ele tem que ter um calço aqui, ó, né? Aqui nesse dinha. Ó. Eu, como tenho esse galho só mais grosso, o arame acabou ficando calçado aqui no DIN. Então deixa eu passá-lo agora até a extremidade. Aqui. Não vou passar um arame grosso nesses mais finos. Aqui vai ser outro diâmetro de arame, para mim poder posicionar esses galhos aqui que são os mais finos. Só que agora eu já tenho uma flexibilidade, né? Aqui, aí consegui fazer a curva aqui que eu pretendia e agora eu vou conseguir já ter um volume de galhos aqui nessa posição. Então, seguimos em frente aí colocando os arames. Esse galho aqui mais longo, que nós já temos colocado aqui a fita de autofusão e este arame aqui mais grosso, eu já consigo agora ter condições de fazer uma modelagem, né? É um galho que está muito para fora, que ainda falta aramar aqui as pontas dele, mas agora aqui com cuidado eu consigo fazer torções aqui para que eu consiga aproximar essa massa verde mais próximo aqui do nosso tronco, tá vendo? Então, esse é uma possibilidade que você pode fazer com os juníperos. Ó. E um dos sinais que a sua árvore vai tolerar movimentos assim acentuados é o fato do próprio tronco já ter movimentos que sugerem que a árvore tenha essa movimentação nos galhos, né? Nós não podemos pensar que com uma árvore, com um tronco, com um movimento como esse, que os galhos vão ser retos. Então, mesmo que eles estejam na posição, um pouco de movimento eles vão ter que ter para acompanhar e ficar em harmonia aí com o movimento do próprio tronco. Os galhos ainda não estão na posição, estou apenas colocando os arames, pensando na melhor estrutura, e vamos seguir com o trabalho. Terminamos a nossa aramação agora. Vocês podem ver que já temos aqui todos os galhos aramados. Né? Nem sempre nós realizamos o trabalho dessa forma, ou seja, não precisamos aramar a árvore inteira antes de começarmos a modelagem. A linha de trabalho tem que ser feita
como eu já comentei, de baixo para cima, né? Mas neste caso aqui, até para exemplificar melhor aí a sequência, nós resolvemos aramar aqui a árvore toda. Vocês podem ver que ela está aramada, porém os galhos aí não se encontram na posição. Tem alguns galhos que nós precisamos utilizar mais do que um arame, às vezes mais do que 2, porque estamos usando os arames de alumínio, né? Aqui no viveiro, na Bonsai do Campo, nós só trabalhamos com arame de alumínio, né? Para coníferas, inclusive, você pode utilizar até com mais eficiência o arame de cobre queimado também. O arame de cobre é uma boa resistência e às vezes, dependendo da situação, ele chega a ser até menos da metade do diâmetro do arame de alumínio. Então, o visual da planta fica menos agressivo, com arames mais finos, com menos arames e com menor diâmetro quando você utiliza o arame de cobre. Como nós não utilizamos aqui, acabamos aramando todo com alumínio, como fazemos sempre, e isso também não tem problema nenhum. O arame, lembrando sempre, ele é provisório, nós não sabemos exatamente quanto tempo ele vai ficar na planta, porque aqui existem vários fatores aí que vão interferir. A maneira como ela será cultivada, o tipo de adubação, o crescimento que essa planta vai ter. Então, o arame, não adianta você querer ter uma regra para isso. Há quanto tempo o arame vai ficar? Pois você tem que observar e este arame tem que marcar levemente esse galho para que faça efeito. Então, não adianta você colocar o arame, tirar daqui 2 meses, ele não vai ficar na posição. É muito importante que você consiga, é muito importante para que você consiga o resultado, que esse arame fique até o limite, até o momento em que realmente ele comece a marcar a casca, né? Os galhos se recuperam, e é isso. Essa foi a nossa etapa aqui da aramação. E agora, no próximo vídeo, nós vamos fazer a montagem do nosso desenho, da nossa árvore como um todo. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e assistam os outros vídeos que eu vou deixar no card aqui logo acima. Um abraço a todos e um bom fim de semana. Protesting helps us spread our views. Still got to visit